eu quero ouvir o Renato, porque o Renato fala um pouco sobre o jogo, mas sobre a questão de estudar, né? Afinal de contas, ele gosta de tática, ele não gosta, ele não estuda. Fala, Renato Portaluppi. E hoje nós não enfrentamos qualquer equipe, não. Nós enfrentamos uma grande do futebol europeu, uma equipe que até poucos dias atrás está fazendo a final contra o PSG. Então nós estamos bastante orgulhosos de nós mesmos, por esse carinho, por essa alegria que a gente está proporcionando para o nosso torcedor. E, sem dúvida alguma, para o futebol brasileiro. Tanto o Fluminense como o Palmeiras. Muita gente acha que o Renato é isso, o Renato é aquilo, que o Renato não estuda futebol, o Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de parte tática com vocês. Eu não tenho que dar explicações, com todo o respeito a vocês, da parte tática. Eu tenho que falar de parte tática com o meu grupo. Tá certo. Eu não entendo muito, assim. Mas tá bom, é isso. Esse é o estilo Renato. Pra que servem as coletivas, então, né? Se você não vai falar de parte tática. Eu não entendo, assim, o Renato teve uma relação muito boa com a imprensa por muito tempo. Eu acho que lá ele no Sul, né? Tô falando especificamente. Até no Brasil mesmo. E em algum momento, e eu sei qual é esse momento, é quando ele começa a ser criticado, quando o trabalho começa a... Enfim, você não vê mais alternativas e tal. Rapaz, viram nós contra eles, viram todo mundo me odeia, viram vocês todos estão contra o meu time. Vou dar nome de vocês aí pra torcida. Exato, me perseguindo. Muito ruim, aquilo lá foi muito ruim, assim. E, bom, de verdade, eu não tô falando pela imprensa, não. Eu acho que é uma falta de respeito e não é maneiro em lugar nenhum você ter uma convivência desse jeito. E eu espero que essa vitória, ou um possível título, ou uma vitória nas quartas de final que leve a semi, ou uma vitória que leve a final, não faça o Renato voltar com essa postura, assim, porque ele é um cara muito resenha. Eu acho bom ter o Renato no mundo do futebol, lado positivo e lado negativo. Mas tem um ponto, Jorge, que o Renato é subestimado, ele é do tamanho que, né, pra geral, assim, mundo do futebol, ele é do tamanho que realmente ele é. O que você pensa sobre? Eu acho que ele contribui decisivamente para a subestimação do trabalho dele. Esse personagem eu acho que não traz benefícios, a não ser uma blindagem, uma proteção para momentos ruins. Então, assim, não falo de parte tática, porque quando a coisa apertar, eu não vou precisar dar uma explicação do que deu errado, do que eu tentei fazer, eu não vou deixar exposta a minha falha, a minha fragilidade no jogo específico, no campeonato específico, no fracasso específico, pode ser uma fuga. Mas isso colabora para que se tenha uma imagem do Renato, e a imagem profissional a gente constrói através de falas, através de ações e através de resultados. É um conjunto. Quando você vende, por mais que você tenha resultados, mas você vende que é alguém menor do que você de fato é, muitas pessoas vão ter essa percepção de você, de que você é menor do que de fato é. Muitas vezes quando se discute, agora não, né, porque virou um consenso depois de muito tempo de que a seleção brasileira precisava de um treinador estrangeiro. Mas durante muito tempo havia uma resistência e tal, e se olhava sempre para o mercado interno. Tinha muita gente que descartava, e eu confesso, até eu mesmo, o nome do Renato, muito por causa dessa personagem aí, dessa coisa de, não estudo, e eu falo, pô, caramba, se você tá no... Qual é o posto mais alto que um treinador brasileiro pode alcançar? A seleção brasileira. Não pode chegar lá alguém que não se recusa a estudar, mas que vende a ideia de que isso não é importante. Eu acho que as coisas não casam. Então o Renato contribui diretamente para isso, mas os trabalhos do Renato falam por si. O desempenho do Renato, o histórico, os títulos que ele conquistou, tudo que a gente ouve, como o Mauro relatou aqui no meio do futebol sobre o Renato, mas ele ainda é subestimado por culpa dele. E ele parece que vai continuar adotando a estratégia agora, aí. Enquanto o Jorge falava, eu fiquei pensando, o Mauro, em jogadores dessa geração, Renato. Geração do Renato. E desse estilo, Renato. Então, sei lá, Viola, né? Caras que eram... Fanfarrões, assim. Exato, que eram muito falastrões também. Sim. Que se bancavam no campo, mas que eram muito falastrões. Assim. Nenhum deles virou técnico, né? Não, o Renato é o único que virou técnico. E aí o que eu acho é... Porque assim, a gente vai ter uma geração aí de técnicos. Acho que o Thiago Silva vai virar técnico. Felipe Luiz virou técnico. Rodrigo Caio, né, agora tá de auxiliar, mas acho que vai virar técnico. Enfim, e outros que eu acho... não sei se o Rafinha, em algum momento, que comentou com a gente a Champions, também tá comentando o Mundial, vai ser técnico. Mas caras que têm uma vivência, um conhecimento tático... muito grande, mais aprimorado de anos na Europa, né? Mas todos eles com um perfil mais sóbrio. O Renato, que eu me lembre,
é o único ex-jogador fanfarrão. Não, e tem até né? Ele era, não tô dizendo que o Renato hoje é fanfarrão, ele era um cara Sim. muito fanfarrão e ele sempre Não se vendeu façam assim. isso. É a persona, Renato, envolve isso. Sim. E eu acho que ele quis continuar sendo esse cara, sendo técnico. E é o jeito dele, né? O Mário Sérgio, do outro lado, o Mário Sérgio, dos caras mais completos que eu já vi na vida no futebol. Completo como jogador, completo como comentarista, completo como gestor, completo como treinador. Você pode discutir as ideias, mas ele sabia demais de futebol. E ele deixava muito claro, gente, esqueça o que eu fiz em campo, não com a bola, mas sobretudo fora. É um dos caras mais animais que eu conheci, o saudoso Mário Sérgio. O Renato não tá nem aí, é essa coisa. Da minha parte, até porque eu já falei bastante sobre o Renato, só o que eu acho. O Renato não é tão bom quanto ele acha que é, mas certamente é muito melhor do que os detratores, e em alguns casos eu acho que é detrator mesmo, né? Que discute. Não, já não gosto da figura e é um absurdo. Eu só não gosto, por definição, por ser professor também, de sindicalizado, dessa coisa muito brasileira e muito do futebol brasileiro. Eu não preciso Mas eu vou te estudar, falar, né? Isso é horroroso o pro Renato futebol não fala brasileiro. o Renato não fala essa frase há infelizmente. muito tempo. Essa frase em si, mas ele não fala há muito tempo. ele falou em um momento de euforia, errou, né? beleza, mas ele não fala muito tempo. Cada vez mais, o Brasil também está assim há 24 anos, por causa do treinador, por causa de nós da imprensa que só cobramos o treinador, os treinadores precisam se atualizar. Nós, jornalistas, também. Todo mundo, gandula. E naquele momento que ele vai pro combate lá na imprensa do Sul, né? Ali foi muito feliz naquela Ele foi muito mal aquele dia, mas de fato hoje existe tanta gente com voz e de forma violenta, Sim. que você abre o microfone e fala o que você quer e automaticamente você é imprensa também, sem falar que não sou eu, porque eu tô aqui no de placa, eu sou melhor do que alguém que tem um canal próprio e fala. Claro. Não, muito pelo Muita contrário. gente excelente. Tem gente que faz muito bem feito e tem que ter espontaneidade, linguagem nova, só que as coisas às vezes ultrapassam. Total. E o Renato, ele não é obrigado sempre a diferenciar, pô, esse cara aqui, ele é o influencer que tá vindo me perguntar. Esse cara aqui é um jornalista, mas é um jornalista... Quando ele quer dar um recado, talvez a coisa ela tá tão no limite que o cara tem essa dificuldade. Eu acho que a linguagem de hoje, ela levou essas relações num nível de desgaste tão grande que as pessoas não têm mais paciência pra... Você joga pra toda a coletividade, sabe? Você acaba... Generaliza mesmo. Tanto que no documentário do Luiz Henrique ele fala, né? Se eu pudesse não falar mais com a imprensa, eu abria a mão de 30% do meu salário. Ele fala isso, pô. E o Luiz Henrique, se o Renato fala isso, ficaríamos horrorizados, certo? Se o Renato Gaúcho fala, ó, se eu pudesse abrir mão de 30% do salário pra nunca mais falar com vocês, Mas, imagina o Renato falar isso. O Luiz Henrique fala. Um vídeo do Luiz Henrique, ele chega numa coletiva de imprensa, não faz muito tempo, mas não sei quando, que ele vê um estagiário de uma emissora, que é muito legal. Quer dizer, ali Faça uma pergunta, não sei. Faça a pergunta, ele fez a pergunta melhor do que vocês todos. Foi maravilhoso, até porque o estagiário realmente parecia ter 3 anos de idade. Parecia ser um reborn, o menino, né? A carinha dele e tal. Foi maravilhoso. Eu acho até que o Luiz Henrique jogou um pouco. E, de novo, e não é corporativismo nosso. Quando se fala com a imprensa, com influência, tá falando para o torcedor. Né? Então, eu acho que esse diálogo tem que ter, e que saudades quando a gente tem um diálogo melhor. Mas eu acho que tem que ser uma reflexão dos dois lados também. Sinceramente, cara, eu acho que às vezes a gente passa um pouco. Eu acho que sim, você tá falando com o torcedor, mas ao mesmo tempo, se aquela pessoa que tá ali te fazendo uma pergunta é desrespeitosa, você esquece que você tá falando com o torcedor e você porque quer no responder fim, aquela pessoa. o Renato é um ser humano. Desrespeitosa. É normal. Mas ou o ele Renato ou qualquer outra pessoa que estiver falando. Mas ele Depois de um passou do ponto jogo. em vários momentos Com pessoas certeza, que não foram com certeza. Também, e ao mesmo tempo, a gente pensa, de modo geral, uma entrevista coletiva, que é onde se fala hoje, é tipo 40 minutos depois de você perder uma eliminação no jogo, tudo. Claro. Cara, imagine você, torcedor, tendo que responder 40 minutos depois, você chega no boteco, uma coletiva com seus amigos que torcem pelo outro time, até pelo mesmo time. Aquela hora que você faz comentário na rede social que depois você até apaga, né? Na hora você queria mandar todo mundo pro inferno. Mas ao mesmo tempo, a gente está faz parte falando do de um salário. profissional, né? Perfeito. Que recebe um Faz Faz parte do salário dele também. parte, com certeza. Né? Eu acho que o Renato continua a mesma coisa. Antes, hoje eu não gosto de estudar. Antes eu não gosto de treinar. É isso, assim, essa é a persona que ele quer e pronto, é a opção que ele faz, tá tudo certo.